Se você for começar um negócio pensando só no dinheiro, já começou errado. Tem um monte de gente que começa nesse ramo e quebra porque o cara acha que é só ir lá no mercado, comprar alface, tomate, uma caixa de hambúrguer, fazer na casa dele, colocar no iFood, e aí ele olha os preços da Love Burger e fala, vou cobrar mais barato aqui. Só que quando você tem os seus custos, eu ganho muito mais na compra do que na venda. Ninguém sabia que eu tava numa barraca no quintal da minha casa e, gente, cada história de coisas ali que a gente passou, chuva, eu tendo que ligar pros clientes, cancelar pedido porque caiu água na chapa, ventando, parecia que a barraca ia voar. E eu, oi, boa noite, tudo bem? A gente vai ter que cancelar porque nós tivemos problemas nas instalações elétricas aqui. Caraca! Se você vai no estabelecimento e você dá uma nota 10 para comida, mais 7 no atendimento, você não volta. E se você inverter, a pessoa dá 7 para comida, mais 10 no atendimento, essa pessoa volta. Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao podcast Gestão Sem Romance. É um prazer ter você aqui. Aqui a gente fala de gestão do dia a dia, gestão financeira, gestão de pessoas, trazendo empreendedores de Jundiaí e região para contar o dia a dia, contar o bastidor, como é que funcionam os negócios locais, a história de sucesso e a trajetória, né, profissional. Então fica com a gente que o conteúdo vai ajudar bastante você no seu dia a dia, nos seus resultados. Pega papel e caneta que o convidado vai dar uma aula de gestão para você. Eu sou Márcio Ribeiro. E eu sou a Gabriela Ribeiro e hoje o nosso papo vai ser com o Luiz Vacari. O Luiz é empreendedor à frente da Love Burger aqui em Jundiaí, uma marca que se consolidou não apenas pelo produto, mas pela experiência em si. Ele tem formação em publicidade, pós-graduação em marketing, também formação em alta gastronomia. E já são mais de 10 anos vivendo o dia a dia de restaurante. Além de construir o próprio império, hoje ele também trabalha ajudando outros empreendedores a vender mais através do atendimento de excelência, trazendo essa visão muito mais prática sobre marca, experiência do cliente e gestão. Luiz, seja muito, muito bem-vindo ao Gestão Sem Romance. Estou animada para o nosso bate-papo. Muito obrigado, Gabi. E assim, quando você lê, fica chique, né? Você começa a pensar, nossa, quanta coisa. Uau! É verdade, já é uma bagagem e tanta aí. Espero poder contribuir com vocês aí hoje, né? Com muita gente que vai assistir esse podcast e contem comigo. Vamos lá. Muito bacana. E já fiquei curiosa aqui de ver a sua transição por algumas áreas, então da publicidade, do marketing para a gastronomia. E a gente sempre começa aqui no podcast, eu falo que o Márcio e eu somos apaixonados por histórias. Sim. Empreender é difícil, é desafiador, e o que faz cada empresário único e diferente é justamente essa trajetória que algumas vezes é maluca, algumas vezes olhando de fora a pessoa fala, nossa, mas fulano passou por aqui, caiu lá. No fim das contas é exatamente esse remix que faz o negócio ser tão legal. Exato. E a gente queria ouvir um pouco mais da sua história, então. A história da empresa ou a história do Luiz? A sua mesmo, do Luiz por trás da marca, e depois a gente entra no Love Burger. Então vamos lá. O Luiz aí tá com 46 anos, então é muita história para contar. Vou tentar ser o mais breve possível. Maravilha. Mas enfim, eu gosto muito de empreendedorismo, né? Eu falo que o empreendedorismo mudou minha vida mesmo, né? Eu venho de uma família muito humilde. Eu sou o primeiro filho ali a se formar numa faculdade, a fazer alguma coisa. Lembro que quando eu era criança, ganhava roupa dos primos, porque não tinha grana para comprar. Então, foi o empreendedorismo que tirou eu dessa situação, quando eu consegui entender o que era você comprar, você vender, você ganhar ali. Porque na cultura do povo, às vezes fica naquela coisa que só preciso trabalhar, tenho que trabalhar, não sei o que. Mas enfim, o Luiz eu sou formado em publicidade e propaganda também, né? Como você falou, publicidade. Eu dei aula 10 anos na minha vida na faculdade Anhanguera, que foi uma experiência muito legal. Trabalhei em empresas, né? Isso é a minha parte profissional. Depois de formado, trabalhei em empresas. Na minha infância, trabalhei em material de construção, fui menor aprendiz, office boy na Caixa Econômica Federal, fui vendedor de passagem na Aviação Cometa, lavei banheiro na rodoviária. Caraca. Então, depois eu comecei a estudar, me formei em publicidade, depois fiz na sequência uma pós-graduação em marketing, e recente eu fiz gastronomia, porque como tem restaurante, eu achava interessante ter essa formação também, né? Embora eu venda street food, né, que seja comida de rua ou hambúrguer, eu acho importante você saber as combinações legais, né? Mas essa é a trajetória. Depois eu dei aula na Anhanguera também, trabalhei em algumas empresas no setor de marketing.
E aí um dia eu saí, né? Eu saí da empresa e falei assim, eu preciso fazer alguma coisa para mim. Aí eu saí da empresa que eu trabalhava, chama Macaferri. Acho que não tem problema falar, né? Não. Tinha até propaganda para eles, né? Trabalhei muitos anos no marketing da Macaferri. E aí quando eu saí, eu tentei empreender. Aí eu empreendi a primeira vez. Não era algo que eu gostava, pensei só em ganhar dinheiro. E isso que eu acho que a primeira coisa que pode falar, né, é para o empreendedor, falar aqui para o empreendedor, que se você for começar um negócio pensando só no dinheiro, já começou errado. Porque não vamos ser hipócritas, né? O dinheiro é importante. O dinheiro é o fim ali, né? Mas o ROI demora. Demora, você vai trabalhar mais, Eu, por exemplo, trabalhava em CLT, era de sábado e domingo eu estava tranquilo, tinha ali os meus dias, agora não, vocês sabem como é, né? Vocês são uma chavinha também. que você consegue desligar para literalmente descansar. Dentro do empreendedorismo é muito difícil, né? Eu falo que às vezes é um chamado mesmo, né? Tem gente que não se encaixa dentro. Eu sentia isso, eu não me encaixava dentro das regras da empresa. Eu queria sair, só que é a mesma coisa quando você mora na casa dos pais, né? Você mora nas casas dos pais e o pai fala o quê para você? Enquanto você morar sob o meu teto, as regras são essas. Se você quiser, não quiser, você aluga uma casa para você, vai morar sozinho. Aí lá dentro as regras são suas. E aí acho que era isso que eu buscava. Então às vezes eu trabalhava para os outros e falava, isso aqui tá errado, isso aqui não tem que ser assim. Mas viu, fica quieto, faz o seu. E aí eu falei, tá errado, tá certo. A casa é deles. E aí foi aí que primeira vez eu quebrei, porque eu pensei nessa coisa da grana. Eu fiz uma empresa de camisetas, chamava Mighty Shirts, e era bem legal para a época, porque isso eu tô falando 2010. Todo mundo hoje conhece QR Code, né? Então, todo mundo usa isso. Isso em 2009, eu criei essa marca de camisetas que ela era personalizável. Então, eu criei o site, eu gastei uma grana. Fui lá e falei, nossa, uma ideia espetacular, revolucionária, vou ficar milionário. A ideia, né, rapidamente aqui, a ideia era uma camiseta que você entrava no site, você escolhia se era homem ou mulher, você tinha os modelos de camisetas ali, que era gola V, gola redonda, você escolhia a cor, você escolhia o tamanho, você escolhia o desenho que você queria, e no final você colocava o seu nome, porque ela vinha escrito na gola, né, tipo na marca o teu nome, e o QR Code. Você personalizava para vir um QR Code dentro do desenho, uma camiseta com o QR Code. Então podia ser uma camiseta com cartão de visita, por exemplo, para uma empresa. Caraca, 2010, olhou para frente mesmo. Muito. E além disso, ela era personalizável, ela era sustentável, porque ela era feita com um tecido de algodão, 50% algodão e 50% poliéster, feito de garrafa PET reciclado. Caraca. E eram 3 bases, né? Era personalização, era tecnologia e sustentabilidade. E ela vinha numa caixinha de craft, super bonita. Eu pensei que eu ia explodir. Eu falei, cara, e era bem caprichado, sabe? Você entrava no site, era muito navegável e tal. Gente, ali foi minha primeira queda. Eu tinha 30 anos de idade, hoje eu tô com 46. Eu tinha 30 anos de idade, eu comprei um monte de coisa, saí fazendo, só que o time não era o certo. Porque a tecnologia hoje já vem no celular de todo mundo. Aquela tecnologia, antes você tinha que abaixar aplicativo, ninguém sabia mexer naquilo, né? Então o timing foi errado. Investir, site. Imagina você fazer um site com um desenvolvimento de QR Code naquela época. Gastei uma grana. Comprei camiseta pra caramba. Hoje você já tem estocado, porque aí a hora que saía a personalização, comprei tela de silk, que era feito no silk, era a camiseta, coisa mais linda. Não deu certo, quebrei. E devendo para banco, caí numa deprê mesmo, conseguia. E quando a pessoa passa por essa parte de dívida, a gente acaba meio que entrando numa depressão, aí você não sabe como sair. Aí eu sei que eu olhei pro meu carro e falei assim, é você que vai, cara. Você que vai. Tinha que pagar as dívidas, né? Olhei pro carro, naquele dia eu decidi, fui lá, levantei, eu vendi o carro, entrei no banco, negociei e falei, meu amigo, tô devendo pra você, para ele. Tenho tanto para te pagar. Você quer? Aí fiz negociação ainda, sobrou uma quirerinha do que eu tinha para me reerguer. Aí eu já dava aula nessa época. O meu salário caía e o banco já pegava. Nossa. Aí caía no especial de novo, o banco caía, tomava. Até teve uma hora que eu não conseguia girar, o banco tomou e parou de me dar o especial. Não tinha dinheiro para ir almoçar. Enfim, né? Essa parte triste, mas eu falo assim,
parece que é triste na época que eu tô lá. Hoje eu contando, é um aprendizado enorme. É uma faculdade. É uma faculdade. Você passar por esse processo é uma faculdade. Eu falei, meu, beleza. Aí você se relevanta, né? Você levanta de novo e fala, meu, vambora. Né? Aí voltei a trabalhar para a empresa. Fiquei mais 3 anos e meio. Trabalhei numa empresa chamada Atmosfera, que hoje se chama Elis. É uma lavanderia industrial gigante. Foi comprado por um grupo francês, né? Aí ali, de novo, eu levantei. Então, como eu já trabalhava em 2 empregos, trabalhava no marketing dessa empresa e dava aula à noite, então a retomada foi, graças a Deus, foi rápida. E aí eu comprei um apartamento, dei entrada, falei, meu, outra mentalidade. Não podia mais, né? Vocês trabalham com finanças, você sabe como que é, né? Sim, mas você tá dando... Ó, você que tá assistindo isso aí, pega papel e caneta e presta atenção nessa história aqui, top. Porque as histórias a gente aprende caindo e levantando e, né, limpa a roupa ali e vai. E aí na segunda vez que eu fui lá, comprei o apartamento eu falei, meu, preciso fazer alguma coisa com essa grana, comprei um apartamento e tal. E aí nisso, cara, aí eu tô chegando já na história da Love Burger. Então aí eu fiquei 3 anos nessa empresa, aí aquela mesma coisa da ideia, eu não me encaixo, não acho certo, vocês estão mandando fazer uma coisa que eu não acho legal. Aí, mesma coisa, falando, Luiz, aí aquela vozinha, né, Luiz, se você não quer, faça o seu. E nesse meio tempo, né, nesse ínterim aí, eu tava falando, eu fazia churrasco em casa com hambúrguer, fazia hamburgada em casa. E aí, meu, fazia pra mim e pra namorada na época que eu tinha, né, a gente fazia pra casal de amigos, aí uma vez fizeram uma puta numa festa em casa, e aí eu fiz hambúrguer pra todo mundo lá, aí eu fazia maionese, eu gostava de fazer porque pra mim era uma terapia, porque, né, eu tava, às vezes, estressava ali no trabalho, né? Aí eu comecei a fazer para me desestressar. Fazia maionese, fazia molhos diferentes, ia no açougue, pedia pro cara misturar a carne, o blend, tomava cuidado com o pão que eu ia comprar. E aí, gente, começou na brincadeira mesmo. Aí comecei de brincadeira a fazer esses hambúrgueres, né? Eram hambúrgueres simples, de salada, x-bacon e tal, né? Depois que entra a parte mais gourmetização. E aí, gente, aí um dia eu fiz lá, acho que tinha umas 20 pessoas em casa, eu fiz hambúrguer pra todo mundo comeu, delicioso, não sei o quê. Aí eu tenho um amigo que eu sempre falo, né? Alguns amigos participaram comigo, me ajudaram e tal, mas teve um que fez a chave virar, que é o Vinicião, meu amigo até hoje, que a gente se fala, né? E ele me liga um dia e fala assim, pô, Luizão, eu peço hambúrguer aqui, cara, nos lugares, mas hambúrguer ruim, isso eu tô falando há 2015, tá? Hoje tem muita hamburgueria, muita. Há 10 anos atrás não era igual é hoje. Exato. Era o início dessa onda de gourmetização do hambúrguer e tal, né? Existiam algumas, mas eram bem poucas. E aí ele falou assim, ô Luizão, peço aqui no lugar, cara, uns lanches ruins, cara. Uns lanches ruins. Pô, por que você não começa a vender seus lanches? Aí eu falei, cara, você tá doido, mano? Já dou aula à noite, trabalho, eu saio 7 horas da manhã de casa, chego 11 horas da noite. Trabalhando igual o pai do Cris, né? 2 empregos ali. E aí eu falei, tá maluco? Ele falou, velho, dá seu jeito, cara. Começa a vender final de semana, se vira, pô, seu lanche é bom. E foi aí que a hora que eu desliguei o telefone com o Vinícius, eu falei, por que não? Não é que ele tem razão, né? Entendeu? Pô, é uma coisa que eu gosto de fazer. Sentia prazer em fazer, né? Uma coisa vocês sabem, uma coisa é fazer por prazer ali em casa, para amigos. Sim. Outra coisa é você virar a chave para abrir uma empresa, ter funcionários para fazer aquele hambúrguer e transferir. Porque, olha, gente, cozinhar você tem que gostar. Porque eu posso passar a mesma receita para uma pessoa, para 2 pessoas diferentes, uma que gosta, outra que não gosta. A que gosta sempre vai sair com um gostinho diferente, porque cozinhar é por energia. Tem energia, né? Não tem jeito. Porque assim, você fazer um hambúrguer, eu tô fazendo para aquela pessoa, ela fala assim, meu, será que ela vai gostar? Né? Você tá fazendo, né? Essa expectativa, comida, né? A expectativa. É um sentimento de servir, né? Tipo, eu quero servir a pessoa, que ela tenha uma experiência, que ela goste, que seja é realmente um prazer, né? Tipo, um prazer em comer, né? E então... quando você profissionaliza, tem a questão da pressão, né? Então a pressão fica equivalente ao prazer. E aí, se você se deixa levar pela energia da pressão, às vezes complica. E assim, você tem que passar isso quando você tá fazendo uma coisa. Quando você tem que ensinar alguém a fazer dessa forma, é outra. Porque às vezes o funcionário não tem o mesmo sonho que você, as mesmas expectativas, ela tá às vezes lá para ganhar o salário dela e
né? E aí que entra essa parte da gestão, né? De cuidar das pessoas, porque eu sempre falo, né? Um papo mais pra frente, mas eu sempre falo que o primeiro pessoa que tem que comprar a sua ideia é o funcionário. Exato. Justo. Exato. Né? Não é o cliente final, né? Porque não é você que vai estar sempre vendendo pro seu cliente final ali. Quem está vendendo, e às vezes eu acho que as empresas às vezes esquecem, né? De pegar o funcionário e falar assim, olha, começou assim a minha empresa, vamos junto. Porque se a pessoa vestir sua camisa, ela vai, né? Isso Perfeito. às vezes falta muito, né? Nossa, total o que você tá falando. E sabe o que é legal? Assim, ó, antes de você continuar, eu quero fazer alguns pontos, assim, que a sua história ela é muito legal, porque você tava falando assim, nossa, cara, olha que incrível. Você teve um primeiro negócio, tipo assim, que hoje a gente olhando para ele era extremamente visionário dentro do momento ali, só que às vezes o timing, né? Porque naquela época até hoje, ainda falando de vestuário, as pessoas têm um receio de comprar algo online. Imagina 15 anos atrás, né? Tipo, era um negócio bem... Você ia gastar era R$50, se eu não me engano, eu tô falando há 10 anos atrás. Era comparado, não era um nível, né? Eu me baseei em preços que porque não podia muito fora, né? Mas, cara, é o time. Acho que para empreender, né? Às vezes é que o público que fala que para quem às vezes gosta já de empreender, já empreende, ou quem um dia sonha em empreender, né? Então acho que o timing, cara, da empresa é um negócio. Porque você estava falando, eu lembro de um podcast que eu assisti do Murilo Gun, não sei se você conhece. Murilo Gun, sei. Que ele teve uma ideia, ele construiu um aplicativo que era muito similar ao iFood na época. É bem anterior até ao iFood. Só que quando ele construiu o aplicativo, mesmo esquema, ele achou que, modernizei agora, vou estourar, vou ficar milionário, porque é muito disruptivo. Sim. Só que naquela época ninguém tinha uma necessidade de comprar pelo aplicativo, de ter uma confiança de, vou comprar num restaurante, não vou entrar na Love Burger, vou entrar na plataforma e lá eu escolho o restaurante. Então ele colocou muita grana, deu errado e o negócio não deu certo e alguns anos depois o iFood vem e se transforma no que é, né? Então às vezes, tipo, o time, às vezes a mesma ideia ou uma ideia muito parecida, ela não... Em momentos errados, elas não decolam. Exato. Né? E aí, pegando o último ponto que eu achei muito legal da sua história, é muito importante esse pensamento que você teve, tipo assim, beleza, eu fazia porque eu gostava, tinha um prazer, mas esse cuidado de, tá bom, eu vou montar um negócio e como é que eu profissionalizo, mas sem perder a essência, né? Porque isso eu vejo que muitos profissionais têm precisam tomar cuidado quando vão empreender, principalmente para o prestador de serviço, autônomo, porque, por exemplo, às vezes a pessoa ela ama ser psicóloga, só que aí ela quer crescer e aí às vezes ela tem que entender que ela vai ter que desligar um pouco o lado psicólogo, porque em alguns momentos ela vai ter que fazer gestão do negócio. Sim. E nem todo mundo gosta. Então, às vezes, o empresário do ramo de alimentação, o cara ama ser o cozinhar, o cozinheiro, negócio, o chefe, né? Só que muitos momentos da vida dele, ele vai deixar de ser o chefe para ser o gestor. Vai ter que ser o líder do restaurante, vai ter que ser o gerente, vai ter que ser ali o cara que pensa no financeiro. Cuidar do funcionário, né? Cuida das funcionário pessoas. É como filho, né? Isso. Você vai lidar com pessoas que têm as motivações dela, que um dia não tá legal. E como você lida com isso? Você é o líder. Exato. Né? Como que você faz isso? Dá uma chicotada na pessoa? Ou você senta, conversa? Porque você acaba sendo o gestor, acaba meio que sendo um pai ali dentro da casa. Né? Mas, assim, e aí o ponto que muitas vezes ser o cozinheiro, o chefe, é o mínimo que você vai fazer, porque você nem vai ter tempo para isso. Então tem gente que às vezes não entendeu isso. Tipo, a pessoa tá empreendendo porque falaram que eu tinha que ter um CNPJ e empreender, mas não é o que o coração dela pulsa, né? Então, às vezes ela tem que dar um passo para trás e falar, não, isso não é para mim. Então é muito melhor eu ser um grande chefe num restaurante, trabalhar com você, por exemplo. Então o Luiz vai gerenciar e vai me direcionar e eu vou trabalhar com ele. Ou, não, tá bom, então eu vou ter que abrir mão do CLT ali, isso, para eu realmente aprender outras coisas que são importantes, porque como gestor, quantas áreas que você teve que se desenvolver? Nossa Senhora. Uma das principais, né? É que assim, antes de eu abrir a loja, na verdade a gente começou numa barraca. Foi em 2016? 2015. 15. Nossa, 2015, final do ano. Certo. Né? Então, para terminar, eu chego nessa resposta aí. Então, para terminar o início da Love Burger.
Quando eu saí dessa empresa, mas aí eu comecei. Antes eu já tinha aprendido. Porque antes eu investi tudo que eu tinha, coloquei uma grana, não sei o que, não deu certo, quebrei. Eu falei, agora eu não posso mais fazer isso. Agora, se você fizer de novo, você é muito burro. Você não aprendeu nada com a lição. Porque toda derrota, ela vem carregada de lição, se você olhar. Né? Porque você cai, tem gente que fica lá embaixo. Se você levantar qualquer queda, isso a gente está falando de empresa, seja na vida pessoal, toda queda, toda derrota que alguém sofre, se você parar, der um passo para trás e olhar aquilo como um aprendizado, é como o Márcio falou, às vezes é uma faculdade que você está fazendo e tá se lamentando, por que isso acontece comigo? Coisas ruins acontecem com as pessoas a todo momento. Exato. Depende do jeito que você olha para aquilo. Olha para aquilo. Por que será que isso está acontecendo comigo? Será que eu não tenho coisas em mim que eu não tenho que resolver, que eu tenho que aprender essas, né? Você pode falar que é divino, tem gente que acredita em Deus, eu acredito, né? Tem gente que acredita na energia do universo, mas em algum é uma coisa que às vezes você tem que é disruptivo para você, Sim. Né? Então aí finalizando aqui para chegar nessa questão. Aí eu comecei, do nada, eu comecei a Love Burger assim. Como eu sou publicitário, eu gastei mais no desenvolvimento da minha marca do que outra coisa. Mas eu fui lá e comprei uma barraca de R$1.000, comprei uma chapa usada de R$1.000 também, acho que era R$1.200, uma chapa boa. Falei, vou comprar uma chapa boa, mas é usada. Comprei uma fritadeirinha na OLX, comprei um freezer parcelado em 10 vezes num cartão de crédito, que era baratinho. Falei, isso aqui dá para pagar, tá tranquilo. E que mais? Aí mandei fazer uma bancadinha onde que eu montava os lanches, isso no quintal da minha casa. E comecei eu, gente. Era eu e eu. Não tinha ninguém. Eu não tinha funcionário. Coloquei uma bandaninha na cabeça. Aí eu tinha um amigo professor, que ele era o Misael. Ele que desenhou a marca Love Burger. Que eu falei, eu sou publicitário, eu sei fazer, mas eu não quero me envolver no desenvolvimento da marca, porque aquela coisa que você desenvolve, você pega paixão, não sei o quê. Exato. Aí eu falei, Misa, me ajuda a fazer isso aqui, tô começando. Aí ele me ajudou. Aí eu mandei um rabisco para ele, mais ou menos como eu achava. Aí ele desenhou essa marca. E aí eu comecei já com essa marca no quintal de casa. Então aí eu fiz um cardápio maravilhoso, né? Um panfletinho que eram 3 dobras, sabe? Com papel bom. Quem via aquilo achava que era uma marca, nossa. Aí ninguém sabia que eu tava numa barraca. Pronta para franquear, tipo isso, né? A ideia sempre foi franquia, né? E ninguém sabia que eu tava numa barraca no quintal da minha casa. E, gente, é que assim, senão o papo fica muito longo, mas cada história de coisas ali que a gente passou, chuva, a barraca quase voando, eu tendo que ligar para os clientes, cancelar pedido porque caiu água na chapa, fritadeira. Caraca. A gente na chuva, ventando, parecia que a barraca ia voar. E eu, oi, boa noite, tudo bem? A gente vai ter que cancelar porque nós tivemos problemas nas instalações elétricas aqui. Cara, a gente alagado, com água assim, com a canela. Caraca, meu. Com água no hambúrguer, chovendo, risco de tomar um curto-circuito, morrer todo mundo, né? Porque aí todo mundo, minha mãe já tava comigo, eu trouxe minha mãe pra trabalhar junto comigo, né? Isso é sem romance, né? Isso é sem romance, né, amiga? Isso. Se você tá gostando, coloca gostei aí, já manda esse vídeo pra alguém aí que merece assistir esse podcast. Cara, muita história engraçada, mas enfim, né? Aí depois eu finalizei essa parte da... Aí eu fiquei 1 ano na laje da minha casa, vendendo lanche, né? E aí aí eu comecei a desenvolver receitas diferentes. Aí eu falei, já que é para ser diferente, vamos fazer alguma coisa, né? E também bati muito nisso aí, tá? Porque Jundiaí é uma cidade, vamos dizer, mais tradicional. Não é uma cidade igual Campinas, São Paulo, que a galera é mais cabeça aberta. Não, tô dizendo cabeça aberta assim, cabeça aberta em provar coisas diferentes. Uhum. Eu lancei um lanche com guacamole, que é o meu carro-chefe até hoje. Caraca. Ele chama Love Burger, que é o nome da casa. Gente, é um lanche extremamente gostoso. É um lanche que vai guacamole, geleia de pimenta, cebola roxa, que é um picles que a gente faz lá, não é a cebola crua, né? A gente deixa ela descansar numa conserva de vinagre de maçã.
Então, Nossa, tá dando até um... queijinho cheddar. Meu, você come esse Top. lanche, meu, inclusive tem um convite pra vocês lá. Oh, Nossa, aí sim. com certeza. E aí vocês vão lá provar, mas assim, é um lanche muito gostoso. E aí eu tive também muita barreira para enfrentar. Então, criei assim um cardápio muito misto. Falar, vou criar um negócio básico e um negócio um pouco mais diferenciado para tentar atingir os dois, né? E aí, enfim, aí a gente ficou lá nessa barraquinha um ano. Aí entraram investidores para o negócio também, né? Porque o passo é muito grande. Então, assim, você tem duas maneiras de crescer. Vocês sabem que ou eu posso lá e pegar um empréstimo no banco, ou eu coloco pessoas com porcentagens que aportam ali para você. E foi assim que a gente cresceu. Então, uns primos, né, com família e tal, a gente deu um passo. E é uma outra lição, talvez, que eu já deixo aqui para vocês. Tomem cuidado, né? Na hora de sociedade é muito complicado porque os sonhos têm que ser iguais. Né? Então, a gente teve muito problema, principalmente com família, né? A gente de família ali tiveram algumas desavenças, não é uma coisa legal. E você tem que entender que sociedade é igual casamento. Você tem que estar com uma pessoa que ela tem o mesmo sonho que você. E não só... E assim, eu pensei errado, é uma coisa que eu errei de novo. Porque quando eu busquei investidor, eu não busquei um investidor, cara, você tem um sonho de ter uma hamburgueria? Não, o sonho era só, tipo, retorno financeiro. Então, quando você tem um sócio que só quer o retorno financeiro, mas não quer abraçar a causa com você, e tá lá fritando hambúrguer, só quer ver o resultado no final do mês, esse é o pior, a pior das coisas que você pode buscar como, né? Às vezes é melhor o banco. Às vezes é melhor no banco, Porque é cara. dissociado, né, completamente. Exato, porque aí, meu, você e você correndo atrás do seu ali, meu, tem que pagar um empréstimo e eu tenho que me virar aqui. Isso. Então, aí eu acabei dando esse passo que eu achei errado, não pelas pessoas, porque as pessoas amam as pessoas que ficaram comigo, né? Me ajudaram muito, ajudou muito, mas é aquilo. Eu deveria antes ter sentado, olha, é o seu sonho, porque o meu sonho era, como eu disse para vocês, é o servir que você falou, Márcio. Quando você é empreendedor, você serve alguém, você não tá ali fazendo só pelo dinheiro. Sim. E isso eu falo com sinceridade mesmo, porque no começo da Love Burger, cara, eu fiquei sem ganhar meu prolabore ali, sei lá, uns 6 meses. Eu tinha que ter dinheiro para pagar aluguel, tinha que ter dinheiro para pagar os funcionários, energia, porque eu não podia ficar sem, os fornecedores. E cadê meu dinheiro? Se eu não tivesse ali um respirinho ali, uma reservinha financeira, já era. E é muito legal essa sua Tem que ter visão, porque estômago, né, cara? Tem que ter estômago, cara, e tem que gostar, porque senão não vai dar certo. e você se preparou do primeiro tombo, né? Então você viu onde você errou, falta, talvez, não tive a reserva, eu gastei todo o dinheiro, passei o perrengue, então, agora deixa eu me preparar mais e agora eu enfrento isso de uma forma que, beleza, são 6 meses que eu estou tendo uma renúncia aqui, passando uma dificuldade, mas você estava tendo uma visão de médio e longo prazo. Eu sei onde eu vou chegar. Sim. E aí, com certeza, a conta fecha e você consegue aí... Você dá uma respirada, não vive num patamar que você gostava de viver, né? Porque antes eu trabalhava em 2 empregos, ganhava 2 salários, conseguia guardar, e daqui a pouco eu estava trabalhando numa barraquinha, depois na hora que eu abri o negócio lá, eu vendi meu apartamento para aportar dinheiro também, que eu estava pagando, né? Acabei vendendo ele, passando para frente também. E aí você cai de patamar de novo. Você está acostumado a viver uma vida e de repente você vai viver uma outra sem ganhar nada. 6 meses trabalhando igual um doido, né? Porque é o momento que você mais trabalha, né? Você tem que estar à frente do negócio. Aí que você falou, quantas habilidades eu desenvolvi? Eu era um cara publicitário, eu sou publicitário. Eu tive que aprender a mexer com Excel. Isso pra mim foi... Eu te entendo. Esses dias eu mandei uma planilha de controle de cartão de crédito que eu tinha lá pra saber as parcelinhas, coisas que lá, mandei pra esse aqui. Planilha desgraçada, eu não entendo nada. O que você quer dizer? Tive que ligar pra ela na hora. Eu falei, traduz esse cara, Bri, que você uma coluna do Mas quem é de vocês dois? Quem que é o da planilha? É óbvio que é ele, né? Eu sou da criatividade. Eu brinco que eu não sou nem de humanas, nem de exatas. Eu sou das artes e das pessoas. Eu sou desse jeito. Eu fui maquiadora um tempão. Então tipo... você lida com cliente, né? Conversa. Planilha definitivamente não é comigo. Cara, eu tive que passar. Você é da planilha? E, cara, eu nunca fui. E assim, eu abominava a planilha. Só que aí, depois do tombo, você olha e fala assim, cara, porque para você ter restaurante, você tem que ter planilha
Você tem que saber um centavo. Perfeito. Né? Se o funcionário lá tá esguichando 25 vezes o álcool na mesa, pô, você tem que ter o pensamento, não é ser o Július, né? De novo, falando do Július, né? Sim. Todo mundo odeia o Cris. Mas é você saber quanto custa aquela esguichada a mais de álcool por vez, por mesa, por dia, por mês, por ano. Porque às vezes uma bobeirinha, às vezes que você deixa, né? E se não tá tudo registrado, quanto que custa o pão, quanto que custa o alface, quanto que custa o molho, porque aí você tem que fazer uma ficha técnica para maionese, quanto custa 30 gramas de maionese, vou fazer a guacamole, quanto custou essa receita de guacamole? Custou X, eu uso quanto no lanche? Então, o que você vê é que tem um monte de gente que começa nesse ramo e quebra, porque o cara acha que é só ir lá no mercado, comprar alface, tomate, uma caixa de hambúrguer, fazer na casa dele, colocar no iFood, e aí ele olha os preços da Love Burger e fala, vou cobrar mais barato aqui. Só que quando você tem os seus custos, né, e eu acho que vocês são as pessoas certas, que vocês falam sobre dívida, sobre essa parte financeira, a parte mais importante é a financeira. Com certeza. É o quanto você compra, se eu comprei bem, que eu ganho muito mais na compra do que na venda. Exato. E mais do que tudo, porque o financeiro ele é importante tanto para a parte matemática e literal e o lucro ou prejuízo da coisa e para a parte emocional, né? Sim. Porque quando você tem segurança da matemática ali, você tem segurança emocional, mental para dar os próximos passos, para tomar decisão. Exato. Então tem muita gente que se sente insegura no empreender, mas é porque a base não tá bem feita, ela não parou vende um o almoço para pagar, vende a janta para pagar o almoço, vende o almoço para pagar a janta, nunca tem um respiro, né? Exatamente. E muitas vezes eu já peguei muitos clientes de restaurante que o cara, tipo assim, na cabeça dele, ele tá tendo uma dificuldade financeira, tipo assim, pô, a conta não tô vendo dinheiro. Sim. Aí, na cabeça dele, qual que é a solução milagrosa do negócio? Pô, eu tô numa barraquinha, não, mas se eu montar um ponto na esquina ali, na avenida que tem movimento, aí eu vou vender muito mais, eu vou brilhar. Que tristeza. E é onde... Não, aí é onde é o problema, porque o custo dele já tá todo errado, porque ele é esse cara que compra e não sabe quanto... vou vender por R$50, mas, cara, você fez a conta pra ver se realmente isso quando não vai fecha? pra um shopping. Se vale a pena, né? Exato, porque aí, se você vende mais com prejuízo, é mais prejuízo. Então você vai ter um... É melhor que você continue na onde você tá. No 0-0 do que você tá perdendo de 2, 3, 4-0 ali no maior, né? E o custo é maior, então aí o cara vai pra um lugar mais caro, um lugar maior que vai precisar de mais gente. Sim. E nem sempre ele tem uma expertise como a sua de investir na experiência, investir numa captação do cliente. Sim. Aí o cara tá no ponto, mas ninguém chega lá. Sim. Então, eu já vi muito cliente acontecer isso. O cara achar que o ponto ia salvar a vida dele e no final do dia foi o que dele. Quebrou ele. Porque aí pra sair é muito pior, porque o cara vai ter uma multa, aí ele comprou um monte de coisa. Aí entra naquela queda. Que foi o que eu passei na hora das camisetas lá. Então, o rombo é enorme. Né? E aí, para você recuperar, você tem que pedalar muito, e aí você tem que ter muito psicológico também, porque senão você se entrega, né? Você cai na depressão lá e nunca mais sai, né? Mas qual o ponto que a gente estava falando? Você falou sobre experiência. A experiência... da experiência. Então, eu foco muito nisso aí, porque às vezes tem uma pessoa que ela acha que trabalhar com o público... ser aquela... Alguns dão certo, alguns fala, né? Você vai no Mirim Dog, pô, o Mirim Dog é clássico. Raiz, fazer uma propaganda do Mirim Dog aqui, né? Mas o clássico, eles têm mais 50 anos na cidade. Mas o atendimento lá é assim. Bolinho do dito. Bolinho do dito, né? Tem alguns... Aqui de Jundiaí é meio que... Aqui de Jundiaí é muito legal, porque tem os tradicionais, né? Em São Paulo você tem muita coisa, né? Mas em Jundiaí você tem os principais, né? Alguns dão certo, né? Então, se você chega lá, o atendimento deles é aquilo. Oi, fala. O que você quer? Né? Assim, é quase como se ele estivesse fazendo um favor pra você, você tá comprando dele, né? Mas é o jeitão. Mas né? é o jeitão. Lá em São Paulo tem lugares que o pessoal te trata mal como cliente e virou a atração da casa. Engraçado. Né? Então tem alguns lugares que a pessoa te joga o prato assim na mesa, o cara fala, não, eu quero o ponto mais. Não, você vai comer esse ponto, se não quiser, pode ir lá no... É o ponto que tem. Vai no outro lá e tchau. Não, é o ponto que tem. Só que isso às vezes dá certo, né? Claro. Eu não sei se aqui em Jundiaí isso daria certo, não sei. Mas você tem que trazer a experiência, e lá na Love Burger eu falo, sempre que passa alguém lá, o treinamento que eu dou inicial, eu falo, gente, aqui é Love. Então aqui a gente tem que tratar a pessoa com carinho, com respeito, mas a gente tem que saber
com quem eu falo, porque tem cliente que não gosta de conversa. Então, é muito do feeling da gente. Eu, por gostar de pessoas, eu gosto de pessoas. Eu não tenho problema de falar, eu gosto de gente. E eu fiz muitos amigos que são clientes que começaram lá, falam, pô, Luizão, e aí passa no contato, cara, quando precisar de qualquer coisa, tá aqui meu telefone, pessoal. Aí o cara começa a mandar pedido de coisa, sendo que tem da loja, mas você vai criando um relacionamento, porque a experiência, o atendimento, eu foco muito no atendimento. Eu falo que às vezes, né, isso não eu que falo, mas existem pesquisas que se você vai no estabelecimento e você dá uma nota 10 para comida, mais 7 no atendimento, você não volta. E se você inverter do cara para a pessoa dar 7 para comida, mais 10 no atendimento, essa pessoa volta. Fato. E isso é pesquisa, é o Luiz falando, né? Então, o errar, logicamente, fazer uma comida boa, um produto, um serviço bom, é fundamental. Isso é o mínimo. Mas o atendimento também deveria ser, mas muita gente não se preocupa. Porque às vezes você entra numa empresa, às vezes o vendedor ali está preocupado só na comissão dele. Isso eu falo, uma vez eu fui comprar uma calça, eu era jovem, né? As calças brancas estavam na moda. Aí, puta, eu me senti um palhaço com aquela calça. Aí eu falei pra vendedora, ela falou, nossa, ficou ótimo. Então o que ela queria? Ela queria me vender aquilo. Exato. Era muito melhor ela ter falado assim, olha, não caiu muito legal. Quer dar uma olhada em outras coisas? Olha, tem isso aqui pra combinar, monta o look, eu só queria calça. Então, o atendimento é você vender. Então, a pessoa chega lá pra mim, a primeira coisa que eu falo, né? O bom atendimento é o cara que entende a dor do outro. Eu ia falar isso, o entender para atender, né? Entender para atender. É o básico, é o macro do marketing. É entender, primeiro, as pesquisas de marketing vão pro mercado, para entender o macro, eu preciso entender para atender, para oferecer um produto, né? E a gente tem esse momento também, porque assim, antigamente você ficava muito refém à sua região. Então, por exemplo, estabelecimento físico, você não ia sair daqui para comer um lanche lá mais longe. Lá em São Paulo. Lá em São Paulo e tal. Então, com a internet, com rede social, com aplicativo, então você hoje já não tem mais essa barreira. Então você consegue consumir de estabelecimentos mais distantes. E aí, se você não tem essa proposta que você tem de atendimento personalizado, um atendimento humano ali, de servir, de entender, de oferecer o melhor, você vai brigar na outra ponta que é preço. Então aí é commodity. Aí você vai ser tipo assim, mais um que o cara vai olhar assim, quanto que é o lanche dele? É R$32,50. Deixa eu ver se tem um de 32 redondo. Aí por conta de 50 centavos, às vezes o cara compra no concorrente, que às vezes... outro, Então aí você fica tipo assim, então hoje na guerra de preço e custo muito elevado, se você for trabalhar no preço, você tá lascado. Porque você tem que ter um volume de um McDonald's da vida, mas não tem uma estrutura, processo, não tem nada. Então a pessoa quebra porque não pensou nisso, porque ela acha que às vezes é besteira. É besteira ter um cardápio interessante, investir numa conversa, treinar as pessoas, exato. Isso não, aqui o cara vem pra comer, então vamos botar. E aí no final do dia o faturamento não entrega o que ele quer porque ele não tá fazendo o básico. A pessoa tem que... O vender eu falo sempre pro pessoal que passa por ali em atendimento, eu sempre falo, gente, o bom atendimento é quando você entende primeiro. Você não quer empurrar nada pro cliente. Você entende. Então, quando eu vou atender, porque ainda gosto eu tô lá você for lá comer, às vezes pode ser eu que vou tirar seu pedido da mesa. Então, eu tô lá na operação, eu gosto de estar lá. E às vezes eu pergunto assim, gente, vocês gostam de mais tradicionais ou vocês gostam de sabores diferentes? Aí eu já sei que caminho. Eu sei que o cara tá com fome, que o casal ali tá com fome, ou que a família tá com fome. O que vocês gostam mais? Aí, eu tô aqui com uns lanches, eu não sei qual pedir. Do que você gosta? Então, você ajuda a pessoa a escolher o melhor para ela, né? Então, às vezes ela, não, eu sou do clássico. Então o clássico tem esses daqui, ó. Esse aqui com 1 burger, 2 burger. Não, eu gosto de provar coisa diferente. Então, vai nesse aqui, ó. Tem esse aqui, você gosta disso aqui. Então, o bom atendimento é você ver se a cerveja da pessoa acabou, se já pode fazer outra. Isso, nossa. Né? Você treinar o funcionário. Coisa pior, você chega lá, o que é guacamole? Aí a pessoa fala, não sei, peraí. Então, todo mundo que passa por mim lá, né, pela Love Burger, obrigatoriamente ela tem que comer o cardápio inteiro. Né? Ela tem que comer. Então, todo dia ela janta,
né? Todo dia tem a janta. Então, assim, ó, hoje você vai comer esse lanche aqui. Pra você provar como é que é, o que você acha. E eu falo, ó, isso aqui, entendeu? Eu ia dar um exemplo bobo, mas pra mim é igual livraria, cara. Se você entra numa livraria, a galera que tá lá dentro não sabe sugerir, não sabe... A livraria física já perdeu muito pros preços do online. Sim. Se a pessoa entra lá, não tem uma diferenciação, eu lembro até hoje... Não gosta de ler, né? Uma vez que eu fui... Um dos melhores suspenses que eu já li foi na... Fechou agora a livraria do Jundiaí Shopping, a grandona, tem outra menor embaixo. Mas eu entrei lá e falei, moça, eu tô procurando um suspense. Ela me falou a sinopse de 3... E aí me falou, esse aqui eu gostei por causa disso, acontece isso, leva que você não vai... Eu falei, cara... Não tem como, né? É como se eu estivesse, tipo, num clubinho do livro ali, a pessoa me indicando o que ela gostou. Então, você já cria uma conexão. Na próxima vez, você já vai conversar com a pessoa. É a mesma coisa. Ali na hamburgueria, o cara tá falando do paladar dele, né? Sim. Tipo, ó, eu gostei disso por causa disso, prova isso se você gosta, acho que é essencial. E tem a questão da reciprocidade, porque muita gente vai numa livraria física... Olha o livro, opa, deixa eu abrir na Amazon aqui pra ver o preço, aí vem uma diferença, às vezes R$10, eu não vou comprar na Amazon. Só que com um atendimento desse, você fica com uma vergonha de falar, cara, não vou comprar na hora. Não, vou levar. Deixa eu levar porque o cara me ajudou, velho. Então, assim, você tem essa reciprocidade. Então, e o que você estava falando que é muito legal, assim, muito restaurante, no meu ponto de vista, erra muito feio essa questão de servir a bebida, de estar sempre um passo à frente pra oferecer ali o que o cara tá querendo. Aumenta muito o ticket médio. Porque, beleza, eu tô aqui na minha, bebendo a minha água. O cara viu que tá na metade, posso completar? Até traz, porque na hora que o cara traz, você já fica... Não, é difícil, só se você não quiser mesmo. Se você fala, manda, vai, vou beber mesmo. Aí aumenta 1, 2, 3 cervejas ali no ticket, quanto que faz dá? As contas, isso por pessoa, né? Por pessoa, por dia, por mês, por ano. Quanto você não faturou mais ali só de levar e oferecer? Então, você tá atento. Então, eu falo assim, né? O pessoal, no Brasil, gente, eu falo que é meio complicado. Às vezes a pessoa ela prefere ficar sem ganhar dinheiro, porque, não vou me submeter a ser garçom. E eu tô falando isso porque eu já escutei. Tá? Então, assim, conversando com um amigo uma vez, falou que a mulher estava desempregada e estava difícil a situação. Eu falei, cara, faz uns freelas aqui, né? Faz um freela aqui na coisa, né? A gente tem, vai fazer um freelazinho ali, são 6 horas de trabalho, né? Não, porque minha esposa não vai submeter a ser garçonete. Cara, você tá precisando, velho. E assim, na cabeça das pessoas, né? Ser garçom, às vezes parece que não quero ser garçom. Gente, garçom é vendedor. Se ele for garçom, aí ele é tirador de pedido. Perfeito. Aí ele não é garçom. Aí ele é garçom. Ele é atendente. Ele vai lá, ele tira o pedido, ele leva. Agora, se o cara for vendedor, ele aumenta o ticket, ele ganha gorjeta, ele entende do negócio, ele entende sobre pessoas. Porque essa pessoa que é vendedora, ela vai para qualquer lugar. A pessoa que te vendeu o livro, se um dia ela abrir um Instagram dela e começar a contar as sinopses dos livros e atrelar ela com a Amazon, ela vai ganhar muito dinheiro. Porque ela entende e ela fala com o público. Então ela se conecta. A empresa passa a ser somente um palco onde ela brilha ali, entende? Nossa, então, incrível isso aí é muito real, cara. Porque o atendimento é tudo. O atendimento é o relacionamento humano que a gente tem ali, o melhor que tem. A pessoa escolheu ir na minha hamburgueria, sentou ali. Eu não vou abrir um sorriso para ela, não vou agradecer, olha, tá aqui, e dar o melhor atendimento, o melhor acolhimento para fazer com que ela vá em outra depois, mas ela vai lembrar da gente e vai voltar. Porque, lá eu fui melhor atendido, lá eu gostei mais do lanche, porque isso até muda o sabor. Opa. Porque quando você é bem acolhido, a pessoa pergunta, e aí, gostou, tava bem, foi recomendado, a pessoa, né, você já entrou na cabeça daquela pessoa nessa parte de, quando ela come, parece que tá até mais gostoso. Eu falo lá, nossa cultura lá, né, eu falo que é mudar o mundo, a vida das pessoas. E não que eu vá mudar a vida do Márcio ou da Gabi na vida inteira, mas às vezes você teve um dia ruim, você tava, sei lá, teve notícias ruins, o dia já tá péssimo, mas naquele momento que você sentou ali para comer um hambúrguer, eu vou fazer o melhor que eu posso, eu vou te atender com um sorriso no rosto, eu vou te sugerir, eu vou te atender, vou te tratar bem, você vai comer bem e vai sair dali talvez mais leve. Às vezes a gente pode transformar
a vida da pessoa naquele momento, né? Eu gosto de publicitários e publicitárias. São pessoas normalmente mais emocionadas que colocam sentido nas coisas. Eu acho muito massa. Eu não trabalhei diretamente com criação de marca nem nada, mas eu trabalho com empreendedoras e dou mentoria de posicionamento e comunicação para elas. E é um pouco sobre também construir os significados do negócio, o que ela quer transmitir de mensagem. Quando eu escuto você falando sobre a Love Burger, dá pra perceber que, tipo assim, essa segunda vez que você decidiu empreender foi muito mais pelo o que além de hambúrguer vai ser isso, né? Como que eu posso trazer um significado maior? E eu acho que verdadeiramente essa que é a magia da coisa, e aí emendando um assunto que você trouxe, parece que você leu minha mente. É mais do que a experiência do cliente, é mais do que o hambúrguer, é mais do que a marca, é sobre a cultura da marca em si, como ela influencia no consumo das pessoas, seja na alimentação, seja nos hábitos, seja na escolha de um lazer ou alguma coisa assim, né? Então indiretamente como que você está impactando a vida dessa pessoa. O empreendedor que entende que a marca dele tem esse potencial, independente se ele vende, sei lá, gás de cozinha, sabe assim? Qualquer coisa que ele vende, quando ele entende, ele traz esse significado, ele ganha um espaço na mente, na escolha da pessoa que é impagável. É isso que realmente traz, que agrega valor para a marca, né? Com certeza. E aí você consegue se diferenciar, e eu falo que isso deveria ser o básico. Mas, infelizmente, muita gente não faz o básico. O básico acaba sendo o plus, né? Tipo, o básico, mas qual é o seu diferencial? Atendimento. Pô, atendimento é o básico, mas acaba te diferenciando. Sim. E eu verdadeiramente acho que algumas pessoas não conseguem fazer isso, ou a grande maioria das pessoas não consegue fazer isso, porque falta duas coisas que às vezes as pessoas acham que é desnecessário para empreender, né? Elas vão pensar em finanças, elas vão pensar na matemática da coisa, elas vão pensar no mercado e tudo mais. Mas elas esquecem de acessar essa sensibilidade dos significados e esquecem de olhar para o próprio repertório. Porque são duas coisas que elas são um pouquinho mais subjetivas, um pouquinho mais sensíveis, e com pouquíssimas pessoas que você conversa, elas conseguem ter essa profundidade na fala de significado. Eu falo porque nas mentorias que eu dava para as meninas, às vezes eu fazia perguntas básicas assim, e as respostas eram tipo, 1 mais 1 é 2. Tipo, não tem outra possibilidade? Você não consegue pensar em uma coisinha diferente? Não, acho que a grande maioria das pessoas ser humano, né? é um pouco limitado nesse quesito. E aí as marcas que têm um pouco dessa sensibilidade acabam se destacando perto das que acabam sendo racionais demais e práticas demais. Elas provavelmente vão dar certo até o momento em que elas solucionam uma dor que é muito dolorida e tá tudo bem. Aí aquilo lá passou, aquilo lá não tá mais em alta. Será que essa marca vai perdurar no tempo, né? Eu acho que o X da questão da marca tá aí. Sim. Fazer um negócio perdurar no tempo. A marca, o próprio nome da marca já diz, né? A marca é marca porque ela marca. Exatamente. Exato. E tem um ponto que eu quero trazer aqui, porque assim, muitas vezes empresários, empreendedores menores que estão começando ou estão com dificuldade, uma das coisas que eles menos investem é na qualidade do atendimento, no treinamento da equipe, no desenvolvimento da marca, na questão da comunicação da marca e daquilo que você espera entregar para o cliente, porque a maior parte das vezes ele está muito enrolado com duas coisas. O financeiro está um caos, muitas vezes, mas também a questão da operação. A operação ela é muito bagunçada. As pessoas não têm papéis definidos, não existe um procedimento, começa por onde, qual que é o passo a passo aqui para abrir a loja, beleza, então se a Gabi chegar, hoje ela faz um jeito, se eu chegar, ela faltou, eu começo, então eu faço de outro. E isso gera um caos no atendimento, na mesa, enfim, aí essa falta de organização, falta tempo e recurso para que a empresa realmente faça o direcionamento naquilo que faz toda a diferença, que é o que a gente está falando aqui, que é esse atendimento, essa transformação, esse processo. Como você faz isso na Love Burger? Como é que você conseguiu ajustar esses processos para que seja algo replicável, que você consiga gerenciar, não sendo o cara todo dia ali no front, mas fazendo a gestão com o time lá? Como é que você faz isso? Eu tenho pequenos... Não vou falar que é uma estrutura gigante, mas eu tenho ali os direcionamentos de script de venda, por exemplo, como abordar a pessoa. Então, todo mundo que passa por ali, passa com um treinamento diretamente comigo.
que é um processo que eu agora preciso começar, na verdade não existe ainda, tá? Mas assim, eu quero gravar esses vídeos, gravar esses treinamentos em vídeos. Porque aí quando você já tem um canal no YouTube lá, você não precisa nem ter o canal aberto, você pode colocar, olha, você vai entrar com a gente, você vai assistir essa trilha aqui. Então você vai contar a empresa. Perfeito. Então toda vez que eu contrato um funcionário, eu tenho um bate-papo ali de meia hora. Eu gosto de contar. Essa história que eu contei pra vocês, eu gosto de fazer com que a pessoa entenda o que é a Love Burger. Não vou contar minha história desde o financeiro e tal, mas olha, a Love Burger nasceu pra isso, a gente atende assim, assim, assado. Eu passo, ó, você vai provar esse lanche hoje, prova isso aqui. Então a pessoa, ela se sente acolhida e a gente acaba... Mas processo, cara, é uma coisa que eu falho nisso ainda. Eu vou falar, eu não existe um documento hoje, por exemplo, lá, um manual de instrução, né, que são coisas que a gente foi crescendo meio que hoje existe a Love Burger, mas a gente também tem o restaurante mexicano, né? Que é da família também, que é o do lado lá. Que se chama El Nacho, mas agora mudou de nome para Senhor Burrito. Então a gente meio que foi crescendo, e aí tem 2 trailers, né? Tem a loja física e tem 2 trailers também lá. Então a gente foi meio que crescendo, em vez de eu focar primeiro na Love Burger e alinhando ali o que precisava, né? Documentação e tal, a gente foi meio crescendo para outros lados. Mas eu confesso que hoje eu sou falho nisso. Eu preciso ter manuais de instrução de como fazer. Eu tenho algumas coisas simples lá, manual de montagem de lanche. Sim. Tranquilo, né? Seguindo ali a ficha técnica que Seguindo você a ficha tem. técnica, Sim, né? Legal. Mas assim, como eu tenho 4 pessoas só que trabalham ali, por enquanto, no restaurante, e alguns freelancers em dias de mais movimento, então eu ainda não tenho, mas Luiz, faço treinamento com essa pessoa toda vez que entra alguma pessoa nova. E graças a Deus, como a gente tem essa cultura de acolher também, as pessoas ficam bastante com a gente. Legal. O turnover de restaurantes é muito alto, que vocês devem saber. Sim. E a gente tem pessoas lá, 2 anos, 3 anos, que ficam legal. com a gente. E quando saem de portas abertas. Então eu tenho esse cuidado de tratar, como eu falei, a pessoa, ela tem que ser, o funcionário tem que ser a primeira pessoa que compra a sua ideia. Perfeito. Aí ela vai lá, ela come o lanche, nossa, adorei, né? Até os freelas que ficam com a gente lá, ficam um tempo. Permanecem lá, porque se sentem acolhidos. Igual eu trato um cliente, eu trato os nossos funcionários também. Né? Então, acho que o primeiro passo, né? De você ter ele do seu lado. Porque você precisa dele. Claro. E se ele não comprar a tua ideia, como que ele vai vender algo que ele não comprou? O Márcio tem um PDF que até foi atualizado esses dias, né? Que ele foi montando aos poucos e tal, mas tipo, desde que antes, quando ele era bancário, não tinha feito transição de carreira 100%, até o primeiro escritório, que era uma salinha menor do que essa sala aqui, no fundo de uma troca de óleo, e aí tem as fotos e tal, e aí esporadicamente ele faz essa apresentação pra galera aqui. Legal. Pra contar a história mesmo, porque hoje ele defende algumas bandeiras que já se consolidaram muito aqui dentro da nossa equipe, graças a Deus. Você escuta eles replicando as falas e tudo mais. Isso é importante. Mas isso é porque veio de um processo de eles verem, entenderem e meio que sentirem junto o porquê ele defende o que ele defende. Tanto que tem até uma história interessante, né? Do dia que as meninas estavam fazendo um processo de venda aqui no nosso comercial, e aí a gente estava estudando o público e como vender o produto para cada público. Sim. E aí a gente falou, olha, esse cliente aqui não vai dar pra gente atender por causa disso, mas explicou só até a página 2, entende? Na cabeça dela... Foi tipo assim, esse não é o foco, vamos focar nisso. Tipo, não atende esse cliente, foca nesse cliente. Então a explicação foi meio rasa. 2 dias depois, elas conversaram entre elas, bateram na porta do Márcio. Márcio, a gente queria conversar com você. Mas então, se um dos nossos valores é ajudar o cliente, atender o cliente com excelência para solucionar o problema dele, ajudá-lo a sair da dívida para começar a investir, por que esse cliente não é importante pra gente? Aí ele fez... Tá, ok. Boa. Vocês me pegaram, realmente, não bate, entre aspas, com um dos nossos valores, daí ele abriu a matemática da coisa. Ele falou, ó, ticket médio desse cliente é tanto, para esse cliente financeiramente não vale a pena, para a gente o custo operacional é tanto, não sei o que, quer dizer, o valor da empresa e o porquê a gente faz o que a gente faz estava tão impregnado que quando a gente explicou até a página 2, elas estranharam. Isso é muito valioso, né? Tipo, quando você percebe que a camisa de fato foi vestida a ponto do colaborador te cobrar por algo que você disse. Exato. Que era importante para você. E é legal também do gestor entender o momento que ele... Porque em outros casos, o gestor falaria assim,
Te Eu mandei que fazer e mando, pronto. Cala a boca, faz desse jeito, é assim que funciona, é assim que tá funcionando. Agora, o gestor que consegue olhar, né? Primeiro, as pessoas tiveram o A cuidado abertura, é. e você tem a abertura. Isso é, Sim. isso é muito importante, Sim. né? O gestor ele tem que ser não amiguinho. Justo. Eu acho que o gestor não pode ser amiguinho, porque se for amiguinho, ele tem que ser amigável Isso. e ele tem que ser compreensível, mas a relação ela tem que ser um pouco distante. Não Uhum. dá, às vezes, né? Vamos fazer um churrasco? Vem aqui em casa. Uhum. E eu falo por experiência, porque às vezes a gente já foi assim, e às vezes quando a pessoa sai brigada, e você como patrão é complicado. É. Mas ter a porta aberta para que uma pessoa sinta-se à vontade para falar com um gestor, por exemplo, de falar assim, olha, tá errado aqui que você tá me falando. E o gestor ter a mente aberta de falar, pô, você tem razão. Ou se tá certo, mas a gente tem que mudar aqui, legal, parabéns, vocês olharam, vocês estão vestindo a camisa mesmo. Ou, né, fala assim, não, é verdade, vamos arrumar. E a pessoa, ela se sente parte também. Sim. Ouvida, né? Sim. Ela se sente ouvida. A gente tem essa cultura aqui na empresa. E um ponto que eu falo para os meus clientes de consultoria, e a gente veste isso aqui na empresa, quando eu falo de valores da empresa, não é só para você colocar num site, o que é o valor. Ela é um reflexo quais são os valores pessoais do sócio. Sim. E o que eu quero comunicar para o cliente. Só que assim, não é só uma comunicação dual. Ela acaba virando uma tríade. Então, os valores da minha empresa, ela vai ser base para que eu possa tomar decisões. Então, beleza, eu vou promover uma pessoa, ela está alinhada aos meus valores? Eu vou contratar uma pessoa, vem primeiro na contratação. Essa pessoa, ela entendeu os valores da empresa, ela está disposta a compartilhar esses valores comigo? Tô. Então, beleza. Então, agora a gente evolui. Tanto que na entrevista eu apresento os valores e falo, os valores são esses. Tem alguma coisa aqui que não faz sentido para você, que se eu te cobrar ou a gente tiver algum ponto, vai gerar um atrito? Porque se tiver, a gente nem evolui no processo seletivo. Porque senão você vai ser contratado, eu vou te dar um feedback com base nos meus valores, você fala, não, mas isso é baboseira para mim. Então, para você, talvez, então, não seja não é aqui a empresa. Você pode ir para outra, com certeza. E, então, eu preciso mostrar isso para o meu colaborador. Mas, assim, aí acaba sendo os valores que eu mostro para o meu cliente, a empresa tem como base, mas ela também tem que ser um espelho para o colaborador. Então, eu não posso exigir que ele siga um valor meu que eu não estou vivendo ele. Então, acaba sendo uma tríade mesmo. Então, meu cliente tem que ver os valores, que é o quê? Entregar mais, performance, lealdade, satisfação. Só que o colaborador e eu também tenho que estar alinhado. Porque senão fica... fala o que eu faço, mas não fala o que eu mando e não faz o que eu faço, sabe? Tipo, não tem essa coerência, né? Mas é por isso que eu falo que o gestor, né, o dono da empresa é meio que um pai, né? Porque você ter filho não é o que eu faço, não é o que eu falo, é o que eu faço. Você tá falando pro teu filho não fazer o negócio. Aí ele vê você fazendo. O exemplo, ele arrasta mais do que o exemplo arrasta. Por isso que a gente fala. Entender que comunicação não é só o que você fala, né? Não, verdade, o corpo da gente fala muito mais do que as palavras, né? E o exemplo arrasta. Então, se o meu chefe fala que eu tenho que chegar na hora, mas todo dia ele chega atrasado. E por mais que eu fale, mas a empresa é minha. Mas olha já o erro. Eu que pago teu salário, fica quieto. Puta, se você já tiver esse pensamento, você já não é um bom líder. Pode funcionar? Tem lugar que funciona na chicotada. Né? Eu trabalhei em empresa que era no chicote. Sim. O chefe chegava a hora que queria e tratava mal e gritava com você na frente das pessoas. Dá para fazer assim também? Dá. Mas não é o meu estilo. E o problema, às vezes, né, que eu acho legal, quando você falou aqui, Márcio, da contratação, porque muita gente, às vezes, contrata na correria. E quando a gente contrata só na correria para tapar o buraco ali, porque eu tô sem uma mão de obra, aí é o sucesso para fracasso, né? O segredo total. Porque você não sabe quais os valores da pessoa, porque a pessoa tá desempregada, tá precisando trabalhar. Só que, né, um monte de gente mente no currículo, vai mentir para você. Então, assim, e é muito importante você já ser muito honesto com essa pessoa. Porque se ela não entender que eles são aqueles valores, minha empresa é assim, assim, assado. Se você não gosta de qualquer coisa que tá aqui, é melhor já falar, porque, né, depois na hora do vamos ver,
vai dar problema. Aí você vai ficar aqui 1 mês, 2 meses e vai ser mandado embora da mesma forma. Eu falo assim, ó, eu falo muito que aqui na nossa empresa a gente tem uma sorte, assim, né? Que a gente, o nosso processo seletivo, ele é bem assertivo porque eu sigo aquela máxima que a galera fala na internet, mas ela é prática mesmo. Contrate lentamente e demita rapidamente. Isso. Teve uma época que a gente tinha vaga, que a gente tinha uma empresa de RH que fazia a primeira seleção pra gente. Cara, eles começaram a dar feedback assim, viu? Seu processo demora demais, velho. Aí eu falei assim, cara, mas se essa galera que tá ansiosa e não tá ficando, é livramento. Porque eu não vou mudar meu jeito de contratar porque alguém não tá feliz com o jeito que eu faço. Porque são várias fases para que eu consiga entender. E muitas empresas contratam pelo currículo, mas o currículo só não vai entregar o que você precisa. Porque, beleza, onde a Gabi passou? A Gabi trabalhou no banco. Eu sou o banco. Então, tipo assim, o que ela fazia no banco não vai me ser útil aqui. A mesmo que seja uma empresa do mesmo setor, mesmo segmento. Por quê? É um jeito diferente de trabalhar. Eu preciso entender quais são os valores dela, se estão alinhados, as competências e as capacidades que ela tem, as características, para eu ver se encaixa no meu modelo de negócio. E a maior parte da galera não faz esse tipo de conversa. O dono da empresa senta assim, fala onde você trabalhou, o que você fazia lá? Qual a sua experiência? Você trabalhou 2 anos na empresa? Que legal. Tá mexendo nesse sistema? Começa amanhã. O cara não perguntou, viu, pra onde você quer ir, pra onde você veio, o que você gosta de fazer. Cara, assim, é coisa besta, sabe? Qual que é a sua criação? O que você acredita? Você gosta de tal coisa? Você acredita nisso? Porque aí quando você entende, você fala, beleza, essa pessoa tem fit comigo, então vai dar pra eu... Porque o trabalho em si você vai treinar. Sim. Então, ela não sei mexer no sistema. Tá bom, então eu vou pegar um dia... Você aprende. Você tem cognição, eu vou te ensinar. Você vai acessar lá e você vai fazer. Agora... As características que são pessoais, é muito difícil você moldar. Difícil mudar, não. Caráter, índole, visão de mundo, você não muda. Ô Luiz, lá no início da apresentação eu falei que você hoje ajuda outros empreendedores a venderem e tudo mais com foco na parte do atendimento. É algum tipo de mentoria? É algum tipo de consultoria? Como é que funciona esse trabalho? Já fiz algumas mentorias e né, essa parte de consultoria mesmo, de ir no lugar, entender o atendimento, né? Às vezes chegar lá e ser atendido e depois, né? Como que chama? É tipo um cliente oculto. Sim. Eu gosto de fazer isso também. Que legal. Né? Então já fiz alguns desses daí, o pessoal me chama e tal. Aí a primeira avaliação que você tem que fazer é exatamente essa. Então eu faço essa avaliação de ir no local, vejo como que tá o atendimento, se eu fui bem atendido, mas normalmente os funcionários ali não sabem o que tá acontecendo. Depois eu passo um feedback. Não me venderam, não me ofereceram, me trataram dessa forma, pode ser melhor. Então, além desse fazer isso daí, também posso dar o treinamento. Legal. Faço treinamento. Legal. Então, se a pessoa precisar, fala, eu acho que os meus funcionários aqui precisam de um treinamento. Primeiro, é importante, é valioso para quem está ali trabalhando receber um treinamento, né? É diferente, às vezes, o dono ali dá o treinamento. Às vezes você pega alguém de fora que vem com uma outra bagagem, com outra linguagem, né? Fala. Primeiro escuta o que o patrão quer, né? O que o empresário precisa, e a gente entrega essa parte com o treinamento deles também. Então, já faço isso também. Mas é isso, né? Essa parte de mentorias. E é uma coisa que me veio de vontade, porque eu sempre dei aula. Eu sempre dava assessoria para alunos. Né, a gente tinha as aulas de empreendedorismo e os alunos tinham que montar a empresa do zero, tinham que fazer todo o plano de negócios. Então, era uma saudade que eu tinha e eu estava muito, muito afastado dessa parte didática. E eu falei, você fazer... E querendo ou não, quem tá começando, te mantém oxigenado, né? É igual o curso que a gente foi do Zé lá, ele continua dando mentoria por, sei lá, R$200 mil, mega caro. Aí ele fala, as pessoas me perguntam por que eu atendo ainda. É porque meu repertório para fazer isso grande vem de uma coisinha que acontece no individual ali. Então, quando você tá em contato com outro, você sempre expande sua visão para melhorar o seu, você se mantém oxigenado, né? E assim, é você ajudar o outro, é servir, novo é o servir, porque, imagina se eu não tive essa ajuda de alguém chegar e
e falar, eu comecei na Perfeito. loucura, fui aprendendo, mas eu tinha isso em mim, o do servir. Tem muita gente que às vezes não tem. Exato. E às vezes essa pessoa, de repente, ela não pode estar à frente do atendimento, por exemplo. Se é uma pessoa que ela não tem, ela não Esse lida com feeling, pessoas, É. é melhor que você contrate alguém que complemente o teu perfil, né? Sim. Que não faça isso. Então, por isso que eu acho que essa parte do treinamento é muito importante. É uma coisa que me dá satisfação de mostrar a pessoa, às vezes, o caminho certo ali. Pra gente deu certo, tá dando certo até hoje, graças Muito a Deus, bom. né? Ótimo. E eu foco muito nessa parte do atendimento, que eu falo que é o diferencial, que deveria ser o básico, mas hoje que faz toda a diferença. O que eu escuto lá de gente que chega lá de cliente falando, nossa, aqui o atendimento. Se vocês olharem as nossas avaliações no Google, por exemplo, acho que eu vou falar para vocês que 90% fala um ótimo atendimento. Legal. E sabe o que é legal também? Você tem essa questão de estar atendendo também. Então, Sim. porque às vezes, quando o empresário fica muito só no estratégico, na gestão do negócio, ele esquece como é que é pisar no chão da empresa. E aí, muitas vezes, a sua visão fica meio distorcida, porque você fala, eu vou para lá, mas eu no dia a dia ali atendi um cliente e vi qual que é a dificuldade do atendente, do que tá rolando ali. ou o pedido do cliente, eu consegui pegar ali o que está acontecendo, isso te dá mais repertório para você continuar evoluindo o negócio. Porque às vezes o cara fala, não, meu atendimento é de excelência, eu já estou maravilhosamente bem. E aí o mundo muda, o consumo humano ele vai mudando o perfil, né? Então o que dava certo há muito tempo atrás não é o que dá certo hoje. E com o Instagram hoje, isso na verdade é uma forma que quem já fazia isso há muito tempo atrás era o comandante Rolim, né? O comandante Rolim, o dono da TAM, o fundador da TAM. Ele ia até a porta do avião para recepcionar os clientes. Caramba. Ele ia lá para falar bom dia, né? Boa tarde, seja bem-vindo. Então, essa coisa do dono estar ali com o olhar, o cliente sendo atendido pelo dono, vocês têm noção como às vezes faz uma diferença pro cliente, né? E assim, eu estar ali, eu adoro passar, vocês foram bem servidos, vocês foram bem tratados, o lanche estava bom, obrigado. E a pessoa hoje na internet, ela gosta de ver você lá, porque eu faço os memes no Instagram, eu faço as palhaçadas lá, eu faço as brincadeiras. É o que as pessoas gostam de ver A mesmo. gente grava as receitas, então fica passando lá na loja, eu ensinando as receitas. E é engraçado que a pessoa fala, ele. Olha ele lá. Esse é o famoso, né? Global, né? Tá no YouTube, né? tá no YouTube com 3 visualizações ali, mas a pessoa tá ali te vendo. Pô, mas é legal. Então, essa parte do dono estar ali também envolvido na operação, é o que você falou, entender. Primeiro, você tá em contato com o teu cliente ali mesmo, que eu nem falei. Às vezes é mais fácil para quem vai empreender, e para quem, você quer empreender, se liga no seguinte, é mais fácil você ganhar um cliente, uma amizade de um cliente, do que às vezes um amigo seu virar um cliente seu. Isso é verdade. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu vou começar a empreender porque eu tenho um monte de amigo. Esquece. As pessoas vão comprar comigo porque eu tenho um monte de amigo. Meu, esquece. Amigo, família. É a primeira decepção como empreendedor que você vai ter, porque eu tenho muitos amigos e eu tenho a Love Burger há 10 anos e tem amigo que nunca comeu meu lanche, nunca foi lá para conhecer. E agora, o que eu ganhei de amigos, sendo os meus clientes, porque eu tenho essa forma de tratar, que compra comigo, o LTV desse cara, né? O tempo que esse cara compra comigo, nossa, é enorme. Maravilhoso. Então, isso é o mais importante da empresa. É você manter esse cara com você o máximo de tempo possível. Perfeito. Mas isso eu falo que tem que ser uma coisa natural. Não é uma coisa forçada, ser um ator. Tem que gostar mesmo de pessoa. Que nem eu falei, eu gosto de gente. Eu gosto quando a pessoa vai lá, eu pergunto o nome, tudo bem, eu tenho uma facilidade que eu tenho, né? Tipo, então, chegar aqui, Márcio e Gabi, beleza, aí eu fico na cabeça, Márcio e Gabi. Quando a Márcia e Gabi volta lá, diria que 70% das vezes, Márcio e Gabi, né? Olha lá. Puta, nossa, a pessoa já se sente super especial, né? Caraca, é um negócio. Me ensina mais. Nossa, esse é um defeito do Márcio. O Márcio esquece nome que só por Deus. Cara, são algumas técnicas que você faz, mas, técnica de venda, você falou o nome da pessoa, a pessoa... Tem a técnica de repetir 3 vezes, né? Repete. Se nos primeiros segundos você repete o nome da pessoa 3 vezes, você tende a memorizar melhor. Ou você associa a cara da pessoa e conta uma história pra você. Perfeito. Porque você entra na parte
parte do cérebro de longa memória, né? De memória de longo prazo e não de curto prazo. Porque às vezes eu posso estar falando com você aqui, pô, Márcio, beleza, já mudei meu foco. Se eu olhar para você, Márcio, beleza. Não, Márcio, não sei o quê. Tem um parente meu do Márcio, que é vizinho do fulano de tal, que jogava bola na rua. Pronto. Eu contei uma história para o meu cérebro, que quando eu já olho para sua cara, eu já associei essa longo prazo. Que legal. Né? Que legal. Mas são coisas que você vai fazendo no dia. Eu aprendi isso daí com uma técnica de um curso de vendas que eu fiz, quando eu trabalhava em empresa ainda. O cara, ele gravou 60 nomes, tá? As pessoas que entravam na sala de palestra dele, todo mundo falava o nome. Eu sou Luiz. Eu sou não sei o quê. E aí todo mundo ia entrando, tal. Aí o cara começou a palestra, 15 minutos depois da palestra, ele falou, Luiz, você tal. E aí ele queria ensinar a importância de falar o nome. Porque quando ele começou a falar o nome das pessoas, todo mundo ficou assim. Choque. Que bruxaria é essa? Como que o cara... Aí ele ensinou algumas técnicas. Então eu costumo fazer isso aí. Então, normalmente, logicamente, se o cara vai uma vez, 2 vezes, na segunda vez, já... Eu tento. Você é o Rafael, né? Aí você, puta, quase, raso. Aí fala, puta, beleza, mas na segunda você já acerta. Mas 70% dos casos eu sempre Que guardo, legal. que é importante também. Ó, eu, como sempre, tenho que ser a gestora do tempo desse podcast. Já faz eu sempre sou. Eu tenho, além das últimas 3 perguntas que a gente normalmente faz pra todo mundo, queria fazer uma última pergunta que é: quais os próximos passos da Love Burger? Vocês têm planos pra daqui a pouco? Onde que vocês querem chegar? Temos. Mas primeiro eu quero dar o presente a você. Sim. Vamos lá, ó. Eu trouxe 2, eu não sei com qual vocês vão querer ficar. Tá, Vocês ótimo. abram Eu já vou o que ficar com esse. Que legal, Eu e você somos pão e carne. Um não faz sentido sem o outro. Olha lá. Viu? E a Love Burger... Eu a Love amei. Burger é o único lugar onde você pode pegar um peguete diferente, tá? Vocês são que casados. lindo. Olha que legal. Lá é liberado pra você comer um mozão, um peguete, porque lá os lanches são assim, tá? Tudo com nome de Crush, amorzinho. contatinho. Nossa, eu acho que a gente pegou certo, hein? Ó, legal que vocês são marido e mulher, vocês podem usar os dois. Tanto a garrafinha aí pra ir pra Eu academia, amei, quanto a caneca pra Mas tomar olha que café. detalhe, né, cara? Surreal. Love Burger. A identidade visual é muito legal mesmo. Parabéns, Amei. viu? Obrigada, Luiz. Tá Obrigada bonito, de né? coração. Usaremos. Queria trazer um lanche, mas como vocês gravam de manhãzinha, a gente não funciona só à noite, Sim, sim. aí não dá, né? Não, pô, muito Mas a legal. gente vai se programar pra ir lá com certeza. certeza. Experimentar o de guacamole lá que eu Amei. fiquei aqui. Ó. Não, vocês vão gostar, gente. Enfim, mas os passos para a Love, eu tô focado agora, junto com a minha irmã, num projeto do Senhor Burrito. Certo. Então a gente tá franqueando, fazendo mini franquias. Então a Love Burger agora, nesse momento, falando de Love, a gente tá parado ali por enquanto, porque a gente tá desenvolvendo um projeto de mini franquias de trailer pro Senhor Burrito. Que legal. Então, mas a ideia da Love Burger sempre foi franquia, né? Então, não escapei desse sonho ainda, né? Porque eu gostaria que mais pessoas comessem o nosso lanche, tivessem a experiência Love Burger, né? Porque eu ainda acredito, eu como meu lanche já faz 10 anos, gente, e eu não enjoo. É um lanche bem gostoso Surreal. mesmo. E quanto mais pessoas, né? A ideia agora é também focar em pequenas cozinhas, mas só entrega, né? Abrir pontos menores, porque o investimento é muito alto para abrir uma loja de rua igual a que a gente tem hoje, é muita grana. Mas dá para você crescer, por exemplo, em pequenas cozinhas, que você pode fazer licenciamentos de marca. Perfeito. Então, imagina que eu pego lá em Campo Limpo uma hamburgueria, ou um cara que vai fechar, ou um cara que não está contente com as vendas, eu vou lá, eu coloco a minha metodologia lá dentro, coloco a minha marca lá, já na estrutura, e pego ele como se fosse um licenciado de marca. Em vez de ele ter que investir uma grana, mas aí a gente coloca lá com porcentagens e tal. Então acho que isso aí é o futuro da Love Burger hoje. E o do Luiz é essa parte das mini franquias de trailer, mas é um assunto para um outro podcast. Segundo episódio. Inclusive, deixa aqui, se vocês quiserem convidar a minha irmã também, ela também é empresária. Nossa, Vai ser maravilhoso. E ela é do restaurante El Nacho, e vocês vão ver que a história, fui eu que coloquei ela no meio disso tudo, né? Quando eu comprei um restaurante no meio da pandemia, era na pandemia, a gente comprou lá o El Nacho, era mais que burrito, na verdade, e minha irmã trabalhava comigo,
ela fazia tudo, ela já era uma gerente de loja. Aí eu peguei e falei assim, Ju, comprei um restaurante. Ela, que está doido? Você vai ser a gerente, você vai tocar. E tá lá desde 2020. Então ela tem várias histórias legais aí pra contar também. Que top. Vai ser incrível. E aí Vamos depois convidar. fala também sobre esse projeto do mini trade, do mini franquia, que Perfeito. é uma coisa muito interessante para quem quer começar, né? E é isso. Muito bom. Excelente. Ó, e pra gente finalizar, você quer fazer as honras? Que agora a Laura gerenciou melhor nossas A falas Laura é aqui. demais. Ó, então vamos lá. A primeira pergunta aqui que a gente sempre desenha para cada participante que qual é o erro que todo empresário você acredita que comete quando fala de empreendedorismo, de gestão? Acho que no meio a gente já conversou, a gente já Sim. falou, mas eu acho que o principal erro, o cara começou errado pensando só no dinheiro. Bom. Eu acho que o empreendedor, ele tem que ter algo que ele gosta de fazer, que ele gosta de aplicar. Se ele começar só pensando na grana, eu acho que, na minha visão, não estou dizendo que a minha opinião é a correta, mas assim, na minha visão, e eu já me ferrei com isso, né? Como eu contei a minha primeira história, eu pensei só na grana. E quando você pensa só no dinheiro, eu acho que é o primeiro erro. Já começa aí. Logicamente, a gente podia listar N erros aqui. Uhum. Mas quando o cara pensa em empreender, se ele pensar só no dinheiro, o cara que criou o guarda-chuva, ele não pensou em ganhar dinheiro primeiro. Ele pensou em solucionar um problema. Sim. Uhum. E quando a pessoa pensa em solucionar o problema de alguém, pronto, você já está servindo. Perfeito. O dinheiro é consequência. Perfeito. Se eu pensar, nossa, eu vou abrir isso aqui, vou ganhar muito dinheiro, nossa, vou ficar rico. Cara, esquece. Eu acho que já começou no ponto errado. Perfeito. Sim, concordo. Tá? Próxima pergunta. Qual habilidade separa quem cresce de quem trava? Habilidade que é disciplina, né, cara? Eu acho que a disciplina é uma palavra que está em alta, essas coisas, resiliência, né? São palavras mais caras, são palavras verdadeiras. Porque se você não tiver uma disciplina ali, uma habilidade, né? Habilidade, não sei se É. disciplina. É uma habilidade. É uma pessoa persistência. Isso, Vamos dizer assim, persistência. cabe mais como uma habilidade, né? Sim. Mas é persistir. Porque tem momentos difíceis, tem momentos que você vai cair, tem momentos que você vai pensar em desistir, mas se aquilo pulsar mais forte no coração da pessoa, né? Eu falo, eu já pensei muitas vezes, porque esse ramo gastronômico é maluco. Né? Uma hora você paga um X num produto, outra hora você paga Y, tem uma hora que na loja não entra uma pessoa, uma alma viva e os boletos chegam, mas eu acho que isso não só para Uhum. gastronômico, acho que para todo mundo que é empreendedor, né? E ser empreendedor, às vezes dá vontade de falar assim, vou voltar pro CLT, porque hoje com a experiência que eu tenho eu posso arrumar um salário legal, mas né, não dá. Então acho que persistência é uma habilidade, um requisito que você tem que ter. Perfeito. E complementando o que você tá falando, tipo assim, no meio da história você trouxe um exemplo que eu falei, vou fazer um gancho aqui, que é muito, muito legal. Muita gente vê o palco, né? Tipo, o cara olha lá você no YouTube, na rede social, ou vai na sua loja e vê a loja que você tem ali, toda a estrutura que você desenhou, e fala, que legal, o cara aqui tá nadando de voando. braçada, tá voando, né? Só que o cara não vê, por exemplo, os esforços, né? Tipo, de você acreditar tanto no negócio, tá bom, então eu vou vender meu apartamento, Sim. vou colocar no negócio, vou pagar ali. Há 3 sócios ali que eu não sei se vai dar certo. Chamar a gente para participar, ficar 6 meses ali sem prolabore, acreditando e trabalhando o dobro, né? Então recebe menos e trabalha mais e só para ver. Então, muita gente às vezes critica, né? O empresário é muito malvadão aí, às vezes, na visão geral das pessoas, mas no final do dia ninguém vê o preço e o custo que a gente paga, né? Se contasse só esse comecinho de história pra alguém, perguntasse se queria trocar de lugar, com certeza a pessoa negaria, né? Exato. Ó, o começo da história é esse, você não sabe o final, você quer trocar? Deixa pra lá, melhor não. Mas por isso que eu falo, né? A pessoa ela tem que realmente gostar, acreditar naquilo que ela tá fazendo. Perfeito. Mas começar devagarzinho. Começar planejando, né? E não, eu acho que o meu erro principal lá de quando eu quebrei, eu acho que eu fui aventureiro e não empreendedor. Então, ser empreendedor é você realmente saber para onde você faz, planejar quanto isso vai custar, se vai dar certo, né? Criar um negócio que seja, que as pessoas queiram e gostar do que você faz. Perfeito. Porque diferente que antes eu vendia camiseta, não era uma coisa, uma paixão, era o dinheiro. Né? Esse era o dinheiro. Agora, a comida já deu certo porque eu gostava. Então, né? Perfeito. E qual verdade sobre empreender ninguém gosta de ouvir? A verdade sobre empreender que ninguém gosta de ouvir?
Cara, acho que é isso que a gente acabou de falar aí. Você vai, que a Gabi acabou de falar, você quer essa história aqui? Cara, você vai trabalhar mais, você vai ganhar menos, você vai ter isso aqui, você vai ter todos esses problemas aqui. E eu acho que a pessoa que está querendo começar, ela não gosta de ouvir isso. Porque se ela ouvir isso, acho que até mais da metade desiste. E mais do que isso, né? Olha, isso que você vai passar é garantido, mas talvez você chegue lá, talvez não, né? O resultado final positivo não é garantia nenhuma, né? Talvez. Exatamente. Não é nem não vai explodir. Você vai passar por isso, mas você vai chegar. Não é garantido. Não é garantido, né? Eu vou falar, a persistência faz com que a pessoa aumente as probabilidades de ela chegar onde ela deseja. Mas, por exemplo, eu falo por mim, a marca nasceu com a ideia de ser franquia. Os caminhos vão mudando e você vai indo por outros caminhos, mas ainda mesmo assim ainda tá dando certo, né? O negócio tá crescendo, tá expandindo, o negócio vai indo. Mas eu acho que ninguém gosta de ouvir isso, cara, essa parte difícil, sabe? Que é essa luta que a gente tem diariamente. Vocês também são empresários, vocês sabem como que é, né? Então acho que quem ouve a gente sabe que é uma luta diária ali, mas eu acho que no final, se a pessoa tá ali empenhada e gosta do que tá fazendo ali, eu acho que... Perfeito. Luiz, amei o bate-papo, que história rica, que troca bacana. Vai ficar comprido esse episódio aqui, fala pra caramba, mas italiano. Mas você sabe que essa semana, 3 pessoas que a gente conversou pessoalmente, assim, falaram, cara, eu gosto muito de ouvir justamente por isso, porque são pessoas reais. Sim. Não é... Histórias reais. É diferente de você ir lá, ligar o Spotify e escutar o Joel J falando com a dona do Nubank. Ok, ela é uma pessoa real, uma pessoa... Mas... é diferente você entender alguém que joga um jogo um pouco mais nivelado com o seu. Sim. É uma parada meio que de perfeito. É um patamar muito alto. Se você for escutar o dono do Madeiro, o dono do McDonald's... Ok, legal. Saber que existe, como foi e tal. Mas a hora que você enxerga pessoas que estão mais jogando o mesmo jogo, é o pertencimento. O ser humano nasceu para pertencer. Você olha pro seu lado e pensa, ok, não tô sozinho. Então, isso é grande parte do nosso propósito aqui no Gestão Sem Romance. Praticamente pelos mesmos problemas aqui, né? Não tô igual o problema do Madeiro. Então, pessoal, tô com um problema aqui que eu preciso contratar ou o Ronaldinho para fazer uma propaganda ou não sei quem para fazer a propaganda. Nossa, problemão, hein? Que eu tô longe de eu ter que resolver um problema desse. Agora, o problema do cara, fazer um atendimento bom, ter isso daqui como... já tá mais próximo da pessoa. Então, eu acho que é... O cara fala, tô com desencaixe aqui no meu caixa de 500 milhões de reais, tipo... Pessoal, a gente tá com um problema de 500 milhões aqui de encaixe e como que a gente resolve? Não é o nosso caso, né? Exato, muito bom. Mas, de novo, muito obrigada pela disponibilidade, pelos mimos, amamos. Adoramos. Em breve a gente vai lá. E tem o convite para vocês irem lá jantar. Pode levar a Laura também? Vocês querem levar a Laura? Com certeza. A Laura vai convidada com vocês também. Aí vocês vão lá jantar na Love Burger por cortesia da nossa. Perfeito, incrível. Para vocês conhecerem também tudo que a gente falou, para vocês verem que vocês vão passar por esse bom atendimento, local gostoso de estar, música boa, ambiente, comida boa. Incrível. Que vocês passem por essa experiência aí. Obrigada, Obrigado a vocês pelo convite, gente. Se você gostou, então coloca nos comentários aqui o que mais fez sentido para você, qual parte da história dele realmente mexeu com você. Já deixa o seu gostei, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Se você tá pelo Spotify, não deixa de seguir o canal também para você ver todas as histórias aqui. Temos empreendedores incríveis, assim como o Luiz. E eu te encontro no próximo vídeo. Um abraço, até mais. Beijo, até o próximo. Tchau.